Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me assistindo. Aqui é a professora Liliane, de Língua Portuguesa dos nonos A, B e de Língua Portuguesa IPLPT do nono C. Pessoal, eu estou aqui a pedido da secretaria, da diretora Nádia, gravando esse vídeo para vocês. E eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer a vocês que vocês estão de parabéns por todo o comprometimento que vocês estão tendo com as atividades, nas entregas, no empenho que eu tenho certeza que vocês têm tido e têm se dedicado em casa. E eu estou aqui, de minha parte, corrigindo, fazendo, preparando essas aulas online para vocês, que é uma forma da gente ficar junto nesse momento tão difícil de pandemia. Pessoal, antes de começar a minha fala aqui, que seria a introdução ao assunto que nós vamos estudar, gostaria de incentivar vocês a assistir aos vídeos que estão no aplicativo, no app Aula, né, um aplicativo iniciativa da Secretaria, que as nossas aulas, as aulas que eu vou apresentar, elas estão todas conectadas ao aplicativo Aula. Essa aula, só explicando aqui para vocês, eu vou tentar ser mais breve possível, mas é preciso fazer essa introdução. Essa aula, ela é um conjunto de 3 aulas, né? As 2 primeiras, essa e mais a próxima, eu trago para vocês alguns elementos gramaticais, alguns conteúdos de gramática. Então, se você estiver acompanhando pelo aplicativo, vocês vão conseguir acompanhar direitinho também, tá certo? Vamos começar então, né? Primeira parte, nós temos os aspectos gramaticais, parte 1. Acompanhe comigo. O tema da aula de hoje, dessa primeira parte, são os termos essenciais da oração e o predicado nominal e predicado verbal e o verbo nominal. No aplicativo vocês vão ter o predicado nominal e predicado verbo nominal. Eu acabei ampliando um pouco mais e incluí nessa minha aula o predicado verbal. Além disso, eu acho que é um tema fundamental e serve de revisão, que é um tema dos termos essenciais da oração, tá certo? Então preste bastante atenção, porque esse assunto inicial de termos essenciais da oração não consta no aplicativo, mas eu trago como forma de revisão, porque nós imaginamos que vocês já tenham esse conteúdo do ano anterior, do 8º ano, tá bom? Acompanhem comigo. O que seriam termos essenciais da oração? Toda vez que a gente começa um assunto, eu gosto sempre de provocar vocês a entender o que seria as palavras principais, termos essenciais da oração. Vamos pensar na palavra essencial. O que é que seria essencial para você? Em termos de essencial na vida, né? Claro, a gente pode pensar na nossa família, nas pessoas que a gente ama. Mas vamos pensar nas questões mais corriqueiras do nosso cotidiano. Então, trazendo para o cotidiano da gente, eu trago para vocês, eu apresento para vocês a personagem aqui, vamos chamar de Lúcia. A Lúcia, ela é uma blogueira famosa e ela foi convidada para uma festa. Ela precisa, o dinheiro que ela tem, apesar de ser blogueira famosa, ela não tem tanto dinheiro assim, né? Ela precisa, ela dispõe de um pequeno valor que precisa comprar, no mínimo aí o dinheiro que ela tem só dá para comprar 2 coisas que para ela deveriam ser essenciais. Então, o que é que Lúcia faz? Lúcia vai na loja e acha uma bolsa boa. O dinheiro que ela tem dá para comprar a bolsa e mais alguma coisa. A Lúcia se dá conta de que tem um sapato maravilhoso que combina super bem com a bolsa. E aí a Lúcia pensou também em comprar esse sapato e a bolsa e tudo mais. Só que ela aí olhou um vestido maravilhoso, ela se encantou com o vestido e aí decidiu, não, eu prefiro o vestido. E aí, no final das contas, ela teve que escolher. Ela teve que fazer uma escolha para aquilo que de fato seria essencial para ela. A bolsa, ela pensou, poxa, não preciso tanto da bolsa assim, o vestido eu preciso mais, e o sapato também. Então, as 2 coisas, segundo as considerações, as ponderações de Lúcia, as 2 coisas mais essenciais para ela seria o vestido e o sapato.
Então, ela optou pelo vestido e pelo sapato. E aí, onde é que eu quero entrar nessa questão dos termos essenciais da oração com você? Eu quero que vocês pensem, de fato, o que é a palavra essencial, o que significaria para você a palavra essencial. É aquilo, né, segundo o dicionário, é aquilo que é o mais básico, o mais importante e o mais fundamental. A sua escolha e preferir o vestido e o sapato por considerar o mais fundamental. Gente, na oração é a mesma coisa. A gente tem que saber o que é fundamental em oração. E os termos essenciais da oração, nada mais, nada menos, são que o sujeito e o predicado. Esses dois nomezinhos, eles vão acompanhar vocês para o resto da vida, tá? É entender, a partir do momento que eu tenho a oração, eu preciso ter um verbo, né? É em torno do verbo que essa oração vai girar, e eu preciso ter um sujeito. Quanto ao sujeito, não é o objetivo da aula de hoje falar, pormenorizar esse assunto. Né? Vocês já estudaram no 8º ano sujeito simples, composto, lembram-se disso? Eu sugiro que vocês possam dar uma pesquisada, mas assim, de modo geral, o sujeito, eu vou falar também sobre isso, é aquele de quem a frase, a oração, fala, tá? E o predicado é tudo que não é sujeito. Mas eu vou entrar nessa questão daqui a pouquinho. Então, o mais importante, eu quero que vocês tenham em mente, é que em torno desses dois elementos que a oração vai se estruturar. Isso é o essencial para uma oração. Esses são os elementos essenciais. Então, vamos pensar numa frase qualquer. O aluno chegou cedo. A pergunta para saber o sujeito é quem chegou cedo. Vocês precisam entender isso. Quem chegou cedo? Esse quem é de fato o sujeito. O aluno é quem chegou cedo, certo? Então, esse ser sobre o qual se declara alguma coisa, esse ser sobre o qual a gente fala alguma coisa, é o sujeito. No caso aqui é sujeito simples porque tem um núcleo só, tá? Mas não é o tema da nossa aula ficar pormenorizando as questões do sujeito, mas é só para vocês saberem. Então, o que não é sujeito, o que é que sobra? Predicado. Então, chegou cedo é o predicado. Aí, pessoal, saber, para vocês saberem, macete, para vocês saberem o que é o predicado, é vocês primeiro têm que saber quem é o sujeito. Descobrindo o sujeito, tudo que não for sujeito é o predicado. Beleza? Só que não é tão simples assim. É preciso saber distinguir os diferentes predicados. E, no caso, existem 3 tipos de predicado. Né? Lá no aplicativo, voltando, vocês têm acesso às informações sobre o predicado e vocês têm especificamente o predicado nominal e o predicado verbal. Mas seria interessante vocês fazerem exercícios à medida do possível, é claro. Mas, inclusive, no aplicativo tem vários exercícios para vocês, exercícios interativos para vocês brincarem, tá? Quais são esses tipos de predicado? O primeiro deles é o predicado verbal, a gente vai falar também, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. É como se fosse, e aí vocês já podem de cara já perceber, uma misturinha dos dois. O último, né? Esse daqui, o verbo nominal. É como se fosse uma mistura dos dois. Mas nós não vamos dar spoiler para você, não. É só para vocês entenderem que existem 3 predicados aqui. Vamos falar do predicado nominal. Eu começo pelo nominal porque eu considero ele mais simples. Vocês vão acompanhar no aplicativo de vocês uma tirinha do Garfield. Eu trouxe outra tirinha aqui para a gente ilustrar esse predicado nominal. Vamos começar no primeiro quadrinho aqui a gente já tem a oração com predicado nominal. A alegria é contagiosa. E o Garfield responde ali mentalmente, eu sou imune. Pessoal, eu quero que vocês se atenham ao primeiro quadrinho. A alegria é contagiosa. Como eu falei, o nome, ele é o núcleo, é o centro desse predicado. Primeira dica, acha o sujeito. Aqui não é quem, é o que, né? O que se fala na frase, ou de quem se fala. Nesse caso é a alegria. Não é porque não é uma pessoa que não é um sujeito. A gente já nem entra nesse assunto. Mas o que é contagioso ou contagiosa? No caso aqui é a alegria. A alegria é o sujeito. O que não é sujeito é predicado. Então descarta a alegria, o que é que sobra é contagiosa. O núcleo, gente,
é o nome, no caso aqui o adjetivo contagiosa, que se refere diretamente ao sujeito. Nesse caso, o verbo não tem aí significância nenhuma, ele só serve aí para ligar, para conectar. Então, o predicado nominal é justamente esse predicado em que o núcleo é uma característica do sujeito. Ele recebe esse nome justamente porque é uma característica, é um nome. Esse núcleo ele está conectado ao sujeito por um verbo de ligação, tá? Então, quem seriam esses possíveis verbos de ligação? Os verbos de ligação, e aí eu trouxe essa diquinha do professor Felipe Duarte, a fonte para esse mnemônico, que ele vai reunir os principais verbos de ligação para vocês, se quiserem, decorar. Mas esses verbos eles são super frequentes. E aí a dica é café São Paulo, vamos dizer assim, café SP, tá? E aí você tem continuar, andar, ficar, estar, ser, permanecer, parecer. Só trago uma ressalva em relação ao andar, porque não é um andar de caminhar, é um andar de fulano andou preocupado, andar de permanecer, certo? Então, essa é a dica dos verbos de ligação. Então, tem um verbo de ligação e esse verbo ele só serve como o nome está sugerindo para ligar. E tem um adjetivo que qualifica esse sujeito, então nós temos um predicado nominal, tá? Alegria é contagiosa, então esse exemplo de frase com predicado nominal, tá bom? Olha aí, o verbo de ligação. Eu fiz questão de colocar essa setinha para vocês saberem que esse aí é mero figurante, não é o principal. O principal aqui, no caso, é contagioso. Caso contagiosa. Núcleo, contagiosa. E vamos então para o predicado verbal. Se eu disse, acabei de dizer que no predicado nominal é o nome que rege, é o nome que dá todo o tom da frase, o que é que a gente pode pressupor em relação ao predicado verbal? É que é o verbo, é que é o rei, né? Nesse predicado. A mesma coisa, a natureza do predicado verbal é justamente essa. Vocês precisam identificar o verbo nesse predicado. E esse verbo não serve apenas para ligar, ele não é o mero coadjuvante, ele é o principal. Ele traduz uma ação desse sujeito ou um fenômeno da natureza. E esse verbo ele pode ser transitivo ou intransitivo. A gente não vai entrar nesse mérito, mas eu quero que vocês saibam que o verbo é o agente principal. Então, por exemplo, Sara correu a semana passada. Correr é o verbo de ação. Correr não é coadjuvante, não está aqui de a passeio, vamos dizer assim. Correr é o verbo principal e se relaciona com esse sujeito. Então vamos pensar de novo no sujeito. Quem correu semana passada? Sara. Então tira Sara, o que sobra, correu semana passada. Correu a semana passada, então é o predicado em que o núcleo é um verbo que expressa ação, logo é um predicado verbal. Sendo assim, o que seria então o predicado verbo nominal? O que é que vocês acham? Eu já dei o spoiler, né? O predicado verbo nominal é a mistura dos dois, do verbal com o nominal. Logo, ele vai ter um verbo que indica uma ação de quem? Obviamente do sujeito, e um nome que vai informar, que informa a qualidade ou o estado desse sujeito. São dois núcleos, gente. O núcleo que é o nome e o núcleo que é o verbo. É a misturinha do predicado verbal com o predicado nominal, tá? E o exemplo que eu dou é ela chegou cansada. Chegar é uma ação, certo? Uma ação do sujeito. E o cansada é um predicativo, na verdade, né? É uma qualidade, a qualidade do sujeito. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Eu retomei esse slide aqui para a gente poder fazer uma breve revisão, um breve apanhado do que nós vimos na aula de hoje, que seriam os termos essenciais da oração, sujeito, predicado, e os tipos diferentes de predicados. Nós vimos o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, assistam quantas vezes forem necessárias, certo? E acompanhem os próximos vídeos em que eu vou retomar
conteúdos gramaticais, a segunda videoaula, e a terceira em que eu vou falar com vocês, vou explicar para vocês o que seria o gênero textual, artigo de divulgação científica. Tá bom? Forte abraço, até a próxima.